Muito bem, pessoal, vamos para a nossa aula de matemática, a nossa primeira aula de matemática. E nós vamos começar essa aula bem do início mesmo, começando com os conjuntos numéricos, ok? Vamos estudar os conjuntos, né, cujos elementos são os próprios números. Por isso são denominados conjuntos numéricos, ok? E em cada um desses conjuntos, os elementos têm alguma característica em comum, ok? Então, no nosso estudo, nós vamos começar com o conjunto dos números naturais, que tem esse símbolo ali, o N maiúsculo, vamos dizer assim, ok? Bom, o surgimento dos conjuntos dos números naturais, a gente pode dizer que ele deveu-se à necessidade do ser humano de contar os objetos, ok? Então nós temos aqui um exemplo dos números naturais, olha só, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, onde ali o N representa um elemento genérico, ou seja, qualquer número, ok? Nesse conjunto aí. Bom, os conjuntos numéricos, eles podem ser representados geometricamente, ok? Por meio de pontos dispostos numa reta. E essa reta é chamada reta numerada, ok? Nessa reta, nós indicamos um ponto de origem, que aqui no caso corresponde ao número 0, ok? Uma unidade de medida e uma orientação, no caso aqui está sendo para a direita, ok? Muito bem, nós temos aqui então uma unidade, ok? E para nós representarmos os elementos do conjunto dos números naturais, nós marcamos sobre essa reta aí outros pontos correspondentes aos números ali 2, 3, 4 e assim por diante, ok? Representando então unidades de medida, ok? Como a gente pode ver aqui. Então nós podemos concluir que cada unidade ali equivale a um número natural, ok? Os conjuntos dos números naturais também possuem alguns subconjuntos importantes. Olha só, aqui nós temos o conjunto dos números naturais não nulos. Nós temos aqui o N, que representa o símbolo dos números naturais, e um asterisco. E na sua frente, 1, 2, 3, 4 e N. Ou seja, o conjunto dos números naturais não nulos significa os números naturais menos o número 0. Ok? O 0 não faz parte dos conjuntos dos números naturais não nulos. Conjunto dos números naturais pares. Ok? Aí sim entra o número 0, 2, 4, 6, 8, assim por diante e 2n, ou seja, 2 vezes qualquer número natural, em que o n pertença aos números naturais, ok? Logo em seguida nós temos o conjunto dos números naturais ímpares, ok? Então veja ali, ó, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, ou seja, 2n mais 1. Em que o n pertença também aos números naturais. Esse 2n é qualquer número vezes 2 mais 1, ok? Muito bem. E também nós temos o conjunto dos números naturais primos. Ok? Quais são os conjuntos dos números naturais primos? 1, 3, 5, 7, 11, 13, ou seja, os números que podem ser divididos apenas por eles mesmos, ou seja, os números primos. Muito bem? Frente. Olha só, vamos para as operações com números naturais. Bom, no conjunto dos números naturais, nós temos por definição duas operações, a adição e a multiplicação, ok? Adição e multiplicação. Bom, qualquer que seja o número natural A ou B, então a soma desses números A e B e o seu produto também, eles devem ser números naturais. Olha ali, A mais B ou A vezes B tem que ser igual a um número natural. Por exemplo, 2 mais 5 é igual a 7.
7 é um número natural. Agora um exemplo aqui da multiplicação. 2 vezes 5 é igual a 10. 10 é um número natural também, ok? E vamos passar para a subtração. Já na subtração não ocorre o mesmo do que a adição e a multiplicação. Bom, por que isso não ocorre? Porque A menos B tem que ser um número natural. E isso só ocorre quando o A é igual ou menor a B. Por exemplo, aqui ó, nós temos o 7 menos 3, que é igual a 4. Ou seja, 4 é um número natural, ok? Agora, essa expressãozinha aqui, ó, x é igual a 3 menos 4. Nós sabemos que aqui vai dar um número negativo. Portanto, nós não teremos um número natural nesse exemplo aqui. Passando agora, estudando já os números naturais, nós vamos passar agora para o conjunto dos números inteiros. Bom, esse conjunto dos números inteiros, ele é formado por todos os elementos dos números naturais e também os seus opostos ou os simétricos. Então veja só essa imagem aqui, essa figura. Note que o n é um subconjunto do z, ou seja, os números naturais são um subconjunto dos números inteiros. Portanto, os números inteiros estão contidos nos números, ou melhor, os números naturais estão contidos nos números inteiros, ok? E representar geometricamente o conjunto dos números inteiros, na reta numerada, nós vamos utilizar os elementos dos números naturais, acrescentando os pontos correspondentes aos seus opostos. Veja ali que nós começamos com o zero está bem no centro, mas nós começamos essa reta com menos 4. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aí sim o zero, e agora começam os números naturais em conjunto com os números inteiros, que é o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, ok? Então, os números inteiros são os naturais mais os seus opostos negativos, ok? Olha só, o conjunto dos números inteiros também possui alguns subconjuntos notáveis, como por exemplo, o conjunto dos números inteiros não nulos. Então nós temos aqui o z, que é a representação ali, o símbolo dos números inteiros, do conjunto dos números inteiros, mais um asterisco. Perceba que nós começamos ali o infinito para trás, com os 3 pontinhos, o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e já começamos com 1, 2, 3, 4, os opostos dos números negativos, e assim por diante. Ou seja, os números inteiros não nulos são os números inteiros menos o número zero, ok? Os números inteiros agora não negativos. Veja que nós temos ali o símbolo dos números inteiros e um sinalzinho de mais embaixo. Ou seja, os números inteiros não negativos, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, são os números inteiros que correspondem aos números naturais, ok? Os números inteiros positivos agora. O z, símbolo dos números inteiros, mais o asterisco, ou seja, nós excluímos o zero desses números inteiros. E ali nós temos 1, 2, 3, 4 e assim, ok? Os números inteiros não positivos. Temos ali o z, representação dos números inteiros, e um sinalzinho de menos embaixo. Ou seja, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e infinitamente ali para a esquerda, ok? Nós temos também o conjunto dos números inteiros negativos. Ali tá errado, ali ao invés de positivos, entenda negativos, ok? Números inteiros com um sinalzinho de menos e um asterisco. Ou seja, nós excluímos o número 0 dessa sequência numérica aqui, ok? Vamos estudar um pouquinho de módulos agora. Olha só. Vamos tomar como exemplo aqui o número 3 e o seu oposto, menos 3, nessa representação gráfica dessas unidades aqui.
Nós observamos aqui que a distância entre 3 e o 0 é de 3 unidades. Por outro lado, a distância entre menos 3 e 0 também é de 3 unidades. Então nós dizemos, portanto, que o módulo ou valor absoluto de 3 é 3, ou seja, a distância entre 3 e o 0, ou o 0 e o 3. E indicamos dessa forma aí que você está vendo. Pela mesma reflexão, nós temos que o módulo ou valor absoluto de menos 3 é 3, ou seja, a distância entre o menos 3 e o 0, ok? E nós indicamos dessa forma aí. Então, de modo geral, nós chamamos de módulo ou valor absoluto um número inteiro x, a distância entre a origem e o ponto que representa esse número x, ok? Operações com os números inteiros. Então, olha só. No conjunto dos números inteiros, são definidas 3 operações ali: a adição, a subtração e a multiplicação. Ok? Qualquer que seja o número inteiro A ou B, a sua soma A mais B, a diferença A menos B, ou seu produto A vezes B, são ou devem ser números inteiros, ok? Já com a divisão isso não ocorre. Em números inteiros é possível realizar uma divisão em que o A é múltiplo de B. Assim, pensando dessa forma, um exemplo aqui: 8 dividido por 4 é 2. Ou seja, o resultado dessa divisão é um número inteiro. Mas não existe número inteiro tal que x é igual a 4 dividido por 8, por exemplo, para que o resultado seja um número inteiro, ok? Então, para que seja possível essa divisão, realizar essas divisões aí, por exemplo, 4 dividido por 8, é necessário ampliar o conjunto dos números inteiros, formando assim o conjunto dos números racionais, que é o que nós vamos estudar na próxima aula de matemática, ok?